É isso aí, pessoal, nós estamos aqui, né, ao vivo para vocês, da Igreja Batista Betel em São Torquato, para transmitir através do Jesus na Rede esse grande evento que está acontecendo aqui na igreja, que é o Congresso de Jovens, restaurando a fidelidade com Deus. E aí a gente concorda, sempre de povo, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Se estás aqui, nosso sentir
E as palmas glorificam o nome do Senhor.
desta noite e deixar dar uma saudação e fazer uma oração para Deus abençoar esse congresso, né? Um pouquinho dessa unção aqui da pastora. Nós tivemos lá um encontro de casais agora no Hotel Cruz das Pinhas, e aí a gente provocou a esposa do pastor, porque não deixava ela falar. Só ele falava. E a pastora Lúcia, ela não tem esse problema, ela já fala mesmo, que é o dom que Deus deu para ela. Então vamos orar com a pastora Lúcia. Queridos, graça e paz, amém? Que bom, né? Podemos estar reunidos em nome do Senhor Jesus. Eu sempre falo que Deus faz isso. Deus, Ele inventa coisas pela tua presença doce do teu Espírito Santo. Continue conosco, falando do nosso coração. Confronta-nos, ó Pai, com a tua palavra, para que nós possamos sair daqui pessoas melhores, ó Deus. Os jovens, ó Deus, sejam sacudidos todos nós, ó Deus, todo jovem abaixo de 100 anos, aqui nesta noite, seja sacudido pela tua palavra, confrontado pela tua palavra, e que verdadeiramente, Senhor, desça sobre nós uma unção de restauração e uma unção de fidelidade, que nós sejamos restaurados para todo o propósito que o Senhor tem na nossa vida, e que acima de tudo, Senhor, nós venhamos a ser fiéis e que seja inegociável na nossa vida, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos chamado, em nome de Jesus, que desça sobre nós uma unção de fidelidade. Usa o teu filho, Pai, da maneira como o Senhor tem usado, como boca do Senhor, como voz profética. Eu abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Amém. Uma satisfação, antes de você se sentar, já vai pegando a Bíblia, poder estar trazendo aqui o nosso abraço novamente da igreja irmã de vocês, a Igreja Batista Renovada, ali em Cachoeiro do Itapemirim, e a minha felicidade de estar aqui nesse congresso com vocês nesta noite, abrindo este congresso, iniciando essas festividades dos jovens. E aí, quando eu entrei ali na rua, fiz a curva, estacionei o carro, eu glorifiquei o nome do Senhor Jesus, porque a minha mente voltou lá no tempo, há quase 30 anos atrás, né? Quando eu aqui chegava e louvando o nome do Senhor Jesus e também conhecendo essa bênção chamada Enilde, que todos vocês conhecem, né? Essa família abençoada, o nosso querido e saudoso pastor Edevaldo e os amigos que aqui estão. É muito bom. Eu já abracei a vários de vocês aí, estou vendo o Antônio ali, que é da velha guarda também, que não abracei ainda, mas vários aí da velha guarda. E aí eu dizia para cada um deles, tudo madeira de lei, né? Gente firme, gente abençoada, está aí louvando o nome do Senhor. E essa galera jovem, essa moçada que está aí também, louvando o nome do Senhor Jesus, continuando esse projeto de Deus aqui em Betel. Nós vamos abrir as nossas Bíblias Sagradas no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 16, restaurando a fidelidade de Deus. A divisa deste tema está inspirada em Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vamos trabalhar aqui nesta noite também esta questão da fidelidade, inspirados na vida de Davi. 1 Samuel 16, a partir do verso 14, os irmãos acharam bem? Feliz por estar revendo aqui os pastores, pastor Camargão, pastor Valderi, pastor Elias. Deus abençoe os queridos em nome de Jesus. 1 Samuel 16, 14, podemos ver? Ora, o
Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava com o espírito maligno da parte do Senhor. Isso aqui é pela permissão do Senhor em outras traduções. Então, os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Dize, pois, Senhor nosso, aos teus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Então disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-o. Respondeu um dos mancebos: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Fala comigo assim, repita comigo: sabe tocar bem, e é forte, e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, nós louvamos o teu santo nome e te bendizemos, porque acabamos de ler a tua bendita e poderosa palavra. Senhor, agora usa-nos de maneira extraordinária, de maneira sobrenatural, de maneira santa, para que possamos proclamar e entregar para os teus filhos aquilo que o Senhor já tem colocado nos nossos corações. Senhor, eu quero te pedir que esta palavra alcance os nossos corações, que esta palavra desperte vidas aqui nesta noite, que esta palavra levante essa moçada aqui nesta noite. Senhor, que essa palavra motive as pessoas que aqui estão, que esta palavra levante os adolescentes, os jovens, os homens, as mulheres, os pastores, que seja uma palavra reveladora, mas que seja também uma palavra rema específica para cada coração necessitado, porque o Senhor conhece aquilo que cada um de nós precisamos levar para as nossas casas esta noite. Fala conosco, Deus, e dá-nos a tua graça em o nome do teu Filho Jesus. Amém. Graças ao nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu fiquei muito feliz, primeiro, pelo privilégio de poder estar aqui mais uma vez este ano, pregando a palavra do Senhor. Tivemos aqui, foi no Congresso dos Homens, foi isso, e agora aqui no Congresso dos Jovens, dando essa abertura, glorificando o nome do Senhor pelo tema, porque fidelidade gera fidelidade. Se nós formos fiéis ao nosso Deus, Deus vai ser hiper fiel para conosco, porque diz a nossa Bíblia que se nós formos infiéis, mesmo assim o nosso Deus permanece fiel. Imagina quanto mais se nós dedicarmos e devotarmos a Deus a nossa fidelidade, como Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis ao Senhor, e o nome do nosso Deus foi exaltado através da fidelidade daqueles jovens. E nesta noite nós estamos aqui lendo um texto que faz parte de um contexto muito interessante no início da trajetória da ascendência ministerial e de vida do grande rei, do grande salmista, do grande profeta chamado Davi, o homem segundo o coração do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. E eu gostaria, quem dera, que se nessa noite a unção que repousava sobre a vida de Davi, repousar sobre a vida de cada um de nós que aqui estamos nessa noite também. Glória a Deus, se a unção da prosperidade com que Deus abençoou a vida de Davi, descer sobre as nossas vidas aqui também. Quem nos dera, se nessa noite a unção profética, a unção de reinar, a unção que nós vamos estar falando aqui, que vai trazer tantas qualidades para nós, estiver presente e fluir
nas nossas vidas nesta noite. Nós vamos sair daqui, os homens, as mulheres, os adolescentes e os jovens, as pessoas mais abençoadas da face desta terra, se isso acontecer. Diz as páginas do texto sagrado que Davi já tinha sido ungido por Saul como rei de Israel, mas ainda tinha uma longa caminhada, ainda tinha uma longa jornada. Isso é importante a gente colocar, entre a unção e a concretização de fato e na realidade desta unção. E eu quero dizer para você nesta noite, começar profetizando já, em nome do Senhor Jesus, que o tempo de Deus já está correndo ao nosso favor aqui nesta noite. Eu quero dizer que já há uma unção poderosa de Deus sobre cada um de nós que aqui está. Eu gostaria que você tomasse posse pela fé da bênção de Deus na tua vida, dos propósitos de Deus para a tua vida, dos projetos de Deus para a tua vida, aleluia, e que você compreenda e entenda que o tempo de Deus já está correndo para você, aleluia, o tempo de Deus já está se aproximando para que a unção que Ele tem na tua vida, a promessa que Ele tem colocado sobre você, possa se concretizar e possa se realizar. Já dá uma futucada no teu irmão aí, fala com ele assim, não se preocupe, vai, fala com ele, porque o tempo está correndo ao teu favor, e tudo que Deus tem te falado, fala, todas as promessas se cumprirão, aleluia, amém? Glória a Deus. É por isso que eu gosto daquela canção que o Nando Azevedo canta, eu não morrerei, aleluia, antes que se cumpram todas as promessas do Senhor na minha vida. Oh, aleluia! Pode passar no céu, pode passar na terra, meu querido e minha querida, mas as promessas do Senhor, proferidas através das palavras dele para nós, jamais vão de passar. E aí nós vemos Deus trabalhando a favor do filho dele, Deus trabalhando a favor do ungido dele. Saul já tinha saído fora do propósito de Deus e saiu de maneira tão grave, desviou-se de maneira tão grave do projeto de Deus, que inclusive os espíritos malignos, diz a Bíblia, passaram a atormentar, a possuir Saul, de maneira que quando ele era oprimido de maneira extrema, ele ficava completamente possesso pelos demônios. Deus diz isso, completamente oprimido, de chegar ao ponto de ter que ter uma atividade libertadora. E olha que os servos de Saul, aqueles que estavam em volta dele, é que perceberam esta necessidade de libertação. Foi por isso que eles disseram, olha rei, precisamos arrumar alguém que dedique a harpa, alguém que toque bem a harpa, precisamos arrumar alguém para que nessas horas em que você ficar atormentado por esses espíritos malignos, que essa harpa, que este músico toque uma canção ou toque canções ungidas e abençoadas para que você possa ficar liberto. E Saul inclusive concordou com isso. E aí é que entra o plano de Deus na vida de Davi. Aí é que entra o projeto de Deus na vida de Davi. Por quê? Porque Davi já tinha a unção de Deus na vida dele, mas Deus agora estava preparando o caminho para Davi chegar até o palácio. Aleluia! Deus estava pavimentando o caminho para que a promessa na vida de Davi pudesse ser concretizada. Deus estava agora tomando as providências para que aquilo que Samuel havia entornado na cabeça dele com aquele chifre de azeite pudesse agora se fazer valer e se fazer verdade. Na verdade, Deus estava movendo as águas, Deus estava agora organizando e providenciando
negociando tudo para que Davi pudesse sair do anonimato, para que Davi pudesse sair de trás das malhadas das ovelhas e pudesse agora ser conduzido ao palácio e pudesse agora ser conduzido como o principal rei e o maior rei que Israel já conheceu ali naquela nação e que o mundo conheceu também. E o que é que eu quero dizer com isso, trazendo para a nossa pregação nesta noite? Eu quero te dizer que enquanto nós estamos aqui dando glória a Deus e aleluia, enquanto estamos na nossa jornada, na nossa caminhada, ainda que seja dura, ainda que seja árdua, ainda que nós estejamos batalhando, estejamos aí guerreando, ainda que esteja complicado para cada um de nós, ainda que enfrentemos tempos tempestuosos e difíceis, ainda que enfrentemos mares encabelados, ainda que enfrentemos ondas aparentemente intransponíveis, ainda que as tsunamis se levantem contra nós, eu vim aqui profetizar a abertura deste congresso nesta noite de jovens, aleluia, e dizer que o nosso Deus é fiel para conosco, vale a pena ser fiel para com Ele, porque Deus não falha naquilo que Ele fala, Deus não falha naquilo que Ele promete, aleluia. E assim como Ele estava tomando a providência para Davi chegar até o palácio, continue guerreando, continue lutando, irmão. Por quê? Porque Deus também está pavimentando o caminho da sua vitória, Deus também está pavimentando o caminho das nossas bênçãos. Quem veio aqui com fé, comece a receber a administração da palavra do Senhor. Quem veio aqui acreditando que Deus é um milagre para você, aleluia, comece a tomar posse desta palavra que está sendo ministrada. Se você veio aqui, aleluia, com o teu coração aberto, você vai receber a bênção do Senhor, porque eu profetizo na tua vida, neste exato momento em que você glorifica o nome dele aqui, lá fora, eu não sei aonde que é necessário, Deus está movendo, aleluia, mas algo está acontecendo no mundo espiritual, e esse algo que precisa mexer para fazer você chegar no palácio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu sinto a presença gostosa dele aqui. Eu sinto a unção gostosa do Senhor aqui. Aleluia! Quantos querem a bênção do Senhor, a vitória de Deus? Eu quero. Agora, eu pedi que você repetisse comigo 7 coisas que na verdade significam 7 qualidades que Davi possuía. E o interessante é que não foi Davi que falou de si mesmo, foi alguém, e a Bíblia não fala nem o nome daquele mancebo, alguém que se levanta perante o rei e começa a falar as qualidades de Davi. Meu Deus do céu, Deus quer te abençoar, mas você precisa ter algumas qualidades na tua vida. Amém? Deus quer nos abençoar, mas Ele não faz de qualquer jeito, e Ele não faz de qualquer modo. E o Espírito Santo até está me desafiando a dizer: de repente, ainda não chegou a tua hora, de repente, ainda não chegou o teu tempo. Receba isso com amor, receba isso com orientação e com inteligência. De repente não aconteceu ainda na tua vida, a tua vitória, porque Deus ainda está trabalhando nessas qualidades da tua vida. Oh, meu Deus. Sabe por quê? Aleluia! Que Deus não entrega vitória nenhuma na mão da gente sem que antes a gente esteja devidamente pronto, devidamente preparado para fazer um bom uso daquilo que Ele vai entregar na mão da gente. Você concorda comigo? Não fica ligado aí nas qualidades, porque aqui estão, na verdade, 7 chaves, 7 princípios, 7 segredos, 7 qualidades que todos nós precisamos aprender com Davi, que ele já possuía na vida dele, muito embora fosse ainda um pequeno jovem, quem sabe até mesmo um adolescente, mas ele já possuía essas qualidades, esses segredos, para que Deus possa nos abençoar. Primeira qualidade, primeiro segredo: saber tocar. Fala comigo, saber tocar.
onde ele estava. Dentre todas as qualidades dele, ele tocava a harpa e era um músico. Aliás, os salmos são hinos, são músicas, são cânticos que Davi compunha enquanto estava ali olhando as ovelhas, cuidando das ovelhas. Ele acalentava as ovelhas dedicando a harpa dele, louvando o nome do Senhor, ali durante o dia, cantando, exaltando, cultuando, glorificando o nome do Senhor, através das suas canções, dedilhando aquela harpa. E aí, queridos, eu quero dizer para vocês, em nome do Senhor Jesus, que enquanto Davi tocava aquela harpa, o Espírito de Deus tocava também os corações das pessoas. E aí, eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, te desafiar, que você também precisa tocar alguma coisa. Cutuca teu irmão, fala para ele assim, você também precisa tocar alguma coisa. De repente, alguns de vocês vão dizer, pastor, mas eu sou tão desafinado, meu ouvido musical é tão ruim, o instrumento de corda que eu toco, nem cavalo eu consigo tocar. Mas eu quero te dizer, querido e querida, em nome de Jesus, que esta harpa de Davi, ela tem uma simbologia para nós, ela tem uma figuração para nós, ela é simbólica nas nossas vidas. Porque mesmo que você não seja músico, mesmo que a sua habilidade, que os seus dons e que os seus talentos não sejam para a área musical, mas eu tenho certeza, aleluia, que Deus entregou para você, que Deus colocou em cada um de nós que aqui estamos nesta noite, aleluia, algo que quando a gente faz, algo que quando a gente usa, um talento, um potencial, um dom, que quando a gente ministra naquilo que Deus nos chamou, aquilo faz duas coisas, toca tanto o coração de Deus, como toca o coração das pessoas que estão à nossa volta também. Aleluia. De repente você não sabe cantar, mas você pode orar. De repente, aleluia, você não sabe tocar, mas você sabe visitar e pode e deve visitar. Olha quantas harpas aí, aleluia. De repente, você não é um pregador de púlpito, porque tua perna treme e aqui some tudo. Quando você chega aqui, a boca seca, a garganta fecha, mas Deus, de repente, colocou em você um talento de ser um pregador de pé de ouvido. De repente, aleluia, Deus colocou em você, e eu quero dizer, em nome de Jesus, um dom, um potencial, um chamado, que Ele te usa dentro da sala de aula onde você estuda, que Ele te usa, aleluia, na sala do trabalho onde você trabalha, aleluia, que Ele te usa para, aleluia, através do seu testemunho, por onde você passa, juntamente com as pessoas as quais, ou com as quais você convive. Oh, meu irmão, minha irmã, meu jovem, aleluia, eu vim aqui nesta noite desafiar você. Descubra qual é o teu instrumento, descubra qual é o teu talento, descubra qual é o teu potencial, descubra qual é a tua posição espiritual na presença de Deus, descubra, aleluia, aquilo que você faz, que você toca, aleluia, que toca o coração de Deus e que toca o coração das pessoas também, para a honra, para louvor, adoração e glória do nome do Senhor. Nós que estamos aqui nessa noite, temos entre 500 ou 600 habilidades. Sabiam disso? Que todos nós aqui temos entre 500 e 600 habilidades. Infelizmente, a gente passa a vida da gente todinha e às vezes não consegue desenvolver 5 talentos. Mais de 500, quase 600 vão para a sepultura junto com a gente. Porque a gente não consegue exercitar. A gente não consegue trabalhar esse potencial. A gente não consegue fluir nesse potencial. Mas eu vim aqui nesta noite, aleluia, pedir ao Espírito Santo de Deus que levante essa moçada que está me ouvindo aqui em nome de Jesus. Galera jovem que está me ouvindo aqui, para a honra e a glória do nome do Senhor, Deus tem te chamado para a tua vida. Deus te fez com um propósito, aleluia, e Deus já te capacitou, Deus já nos dotou, Ele já colocou dentro do nosso DNA espiritual todas as qualidades que nós precisamos para desenvolver esse potencial que Ele
nos chamou, este propósito para o qual Ele nos chamou, e que o Espírito Santo de Deus esteja passando aqui agora, em nome de Jesus. De repente tem pessoas aqui que já sabem, aleluia, aquilo que é mais usado, aquilo em que você mais faz e que abençoa as pessoas, mas quem sabe esse talento seu está enterrado. Eu vim aqui nesta noite te desafiar a desenterrar os teus dons, a desenferrujar a tua vida espiritual. Eu vim aqui nesta noite te desafiar, aleluia, para que você que é novo ainda, esteja nas mãos do Espírito Santo, para que o Espírito Santo te ajude a descobrir qual é o teu chamado, qual é o propósito dele na tua vida. Mas o importante é que todos aqui nesta hora sejam despertados, que todos sejam movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus a descobrirem o seu instrumento. Descubra teu dom, descubra teu talento, desenterra teu talento, coloca na mão de Deus, consagra na mão de Deus, meu irmão, e começa a tocar, que Deus vai te usar, começa a tocar, começa a fluir naquilo que Deus te chamou para fazer, aleluia, que tem almas te esperando, começa a fluir, que Deus vai libertar vidas através da tua vida, começa a fluir, que essa casa vai se encher de pessoas, começa a fluir no propósito, no chamado de Deus, aleluia, que o Senhor vai fazer uma revolução neste bairro, através desta igreja, começa a fluir, este lugar vai ficar pequeno, aleluia, começa a tocar, aleluia, aquilo que Deus tem colocado na tua mão. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Começa a multiplicar os teus talentos, porque é assim que Deus quer de nós. Foi por isso que Davi foi lembrado. Ele sabe tocar. E a segunda qualidade que foi observada em Davi é ser forte. Fala comigo, ser forte. Deus usa os fortes, Deus não usa os fracos. O texto diz que ele sabia tocar e é forte. Era um menino ainda, mas já era forte. Ele, meu Deus querido. Era um adolescente, mas já era forte. Era um guri, mas já vinha força dele. Meu Deus do céu, aleluia. E quando a gente traz isso para nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós estamos falando aqui da força espiritual. Nós estamos falando aqui de Efésios capítulo 6, verso 10. Que não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa força não tem que ser contra a carne nem contra sangue, mas a nossa força tem que ser espiritual. A nossa força tem que ser contra principados. A nossa força tem que ser contra potestades. A nossa força tem que ser contra demônios. Essa galera jovem que está me ouvindo aqui, a nossa força tem que ser contra a frieza espiritual. A nossa força tem que ser contra as drogas. A nossa força tem que ser contra o homossexualismo. A nossa força tem que ser contra a prostituição. A nossa força tem que ser contra os apelos da carne. A nossa força tem que ser espiritual. Davi era forte, diz a Bíblia. E a palavra do Senhor diz, João fala para os jovens aqui: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e já tendes vencido o maligno. Pois é, aí é que tem que estar canalizada a nossa força. Davi, mesmo sendo jovem, mesmo sendo adolescente, por que falaram que ele era forte? Porque veio um urso e quis arrebatar as ovelhinhas dele, e ele travou uma luta com aquele urso, e quem morreu foi o urso, em nome de Jesus. Depois veio o leão, e o leão quis comer as ovelhinhas dele, e ele travou uma luta com o leão e matou o leão. E eu quero dizer, jovens, que os ursos estão soltos por aí, os leões da tentação estão soltos por aí, e nós precisamos cada vez mais ser fortes na presença do Senhor, para que a gente possa vencer os desafios, vencer todas as tentações, vencer todas as falácias malignas, vencer todas as lutas que Satanás tem trazido contra as nossas vidas. Vivemos hoje num tempo difícil, vivemos num tempo de uma geração de ursos demoníacos, vivemos numa geração de leões que estão rugindo de todas as formas, de todos os lados, de todos os jeitos, para tentar fazer calar a nossa voz profética,
intimidar, para tentar nos fazer cair na tentação deles. Mas o texto está aqui, olha, eles confiaram no seu Deus a ponto de ignorar as ordens do rei, arriscaram sua vida, mas não serviram nem adoraram a outros deuses. Aleluia! Só faz isso quem é forte. Glória a Deus. Só tem esse tipo de atitude quem é forte, quem tem força do Senhor, para a honra e a glória do nome dele. Eu sei, meu querido, minha querida, que você vem aqui nesta noite e eu estou pregando para pessoas que estão enfrentando grandes desafios, mas Deus, o Espírito Santo, toca no meu coração e me inspira e me incita a falar para você: não esmoreça diante dos seus desafios. Aleluia! Não esmoreça, tenha força, seja forte. Aleluia! Diante das lutas, porque a vitória é dos fortes, a vitória é daqueles que não desistem, a vitória é daqueles que não param, a vitória é daqueles que não recuam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da batalha ou no dia da angústia, grande será a tua derrota. Peça a Deus que te dê força nessa noite. De repente você está aqui e o diabo tem te sapatear em alguma área fraca da tua vida. Em alguma fraqueza da tua vida, Satanás tem te esquecido nela. Mas hoje é noite, aleluia, hoje é o dia da tua vitória. O início deste congresso é o início da grande virada da tua vida espiritual. Aleluia, o Espírito de Deus está presente aqui, aquele que nos fortalece. Paulo diz em Filipenses 4:13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aquele que nos fortalece está presente aqui conosco nesta noite. Aquele que nos fortalece, aquele que nos dá força, está aqui conosco na abertura deste encontro, deste congresso, deste final de semana. Aleluia! Deixa ele tocar na tua vida, deixa ele te restaurar nesta noite. Aleluia! Restaurando a fidelidade com Deus. Deixa o Espírito Santo, deixa o fortalecedor tocar na tua vida, e você vai descer as rampas desse santuário nessa noite, vai tomar a porta da rua, vai ir para a tua casa, aí você vai pisando firme, você vai pisando de cabeça erguida. Aleluia! Porque a força do Senhor estará sobre ti. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Além de saber tocar e de ser forte, Davi tinha uma terceira qualidade que nos desafia, para Deus nos abençoar: é ser valente. Fala comigo: ser valente. Ser valente. Meu Deus. Porque não basta ter força. Tem gente que até tem força, mas é medroso, é calça frouxa. Tem gente que é forte, dá bem a raiva na gente. Quando a gente vê, pega aquele cara fortão na frente daquele fraquinho, é porque o fraquinho tem mais coragem do que ele. Tem muita gente que tem força, mas não tem valentia. Valentia implica em galhardia. Valentia significa coragem. Valentia significa intrepidez. Valentia significa ousadia. E Davi possuía tudo isso. Glórias ao nome do Senhor. Além de ser forte, ele era ousado, ele era intrépido, ele não era medroso, ele não aceitava desaforo, principalmente de Satanás. Davi, ele era firme nas suas posições, ele não se assustava. Isso está provado quando ele chega para levar comida para os seus irmãos no campo de batalha, e já fazia 40 dias que um homem de 3 metros para 3 metros e 15 de altura, chamado Golias, intimidava, amedrontava, assustava o exército de Israel.
E quando Davi viu aquele homem ronzando, aquele homem blasfemando, aquele homem desafiando, aquele homem intimidando, aquele homem amedrontando, e quando ele viu a reação negativa do exército, se escondendo nas cavernas, se escondendo nos buracos que podiam, a Bíblia diz, porque, queridos, o valente é assim, o ousado é assim, o intrépido é assim. Davi apontou o dedo e disse: quem esse cara está pensando que ele é? Aleluia! Quem é esse pecador? Quem é esse ímpio? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Pois fiquem vocês sabendo, se não tem homem corajoso, se não tem homem valente aqui para descer e lutar com ele, eu vou descer em nome do Senhor dos Exércitos, e o meu Deus vai me dar a cabeça daquele Satanás nas minhas mãos. Aleluia! Eu vou descer lá na autoridade do meu Deus, e eu vou peitar ele, e ele vai cair para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Irmãos, isso me arrepia. Porque de repente eu estou pregando para você que Satanás tem feito hora com a tua cara. De repente eu estou pregando para você que Satanás vem te intimidando já tem um tempo.